Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Paulo falou muito aos romanos em Roma e lhes deu muitas advertências para que tomassem cuidado com o judaísmo. Assim que vamos ver, porque o tema desta noite é a doutrina do filho da perdição. A Bíblia diz que há filhos da salvação e há filhos da perdição. Portanto, o filho da salvação tem uma doutrina que é a graça, e o filho da perdição tem uma doutrina que é o judaísmo. Portanto, devemos ver aqui. Deixe-me fazer uma observação aqui que quase me escapou. Diz assim no versículo 1 em diante: Paulo, que era judeu, um fariseu dos fariseus, ele disse: irmãos, versículo 1, Abba, Pai, sim? E ele diz: irmãos, certamente o desejo da minha mente e do meu coração. E minha oração a Deus por Israel é para salvação. Como se dissesse: quero que eles sejam salvos, porque eles não são. Eu quero, minha oração é para a salvação. Ele diz: porque eu pessoalmente testifico que eles têm zelo por Deus, mas não conforme a ciência. Ele quer dizer que você pode ser um homem muito zeloso por Deus, mas se você não tiver a ciência correta, seu zelo vai prejudicá-lo. Portanto, não é o desejo que você tem de querer servir a Deus. Você não pode servir a Deus, mas eu quero. Não pode, até que tenha a ciência correta. Eu posso tentar ajudar você em uma empresa que você tem e te dizer: eu quero ajudá-lo, mas você vai me dizer que não posso, porque posso danificar o equipamento. Até que você aprenda a operar o equipamento, não poderá me ajudar. É melhor sentar, observar, e se você aprender, você me ajudará. Imagine que seu carro está danificado e você está tentando consertá-lo. Um momentinho, não toque nele porque ele está um pouco danificado. Mas se você colocar as mãos nele, pode até danificar o motor e fazer com que ele não funcione mais, porque primeiro você precisa estudar mecânica. Portanto, não é o que você quer. É o que você sabe fazer para fazer bem. Amém. Então Paulo diz, veja, os judeus, o povo de Israel tem um zelo. Eu testifico a vocês sobre o zelo que eles têm, que até matam. Eles até matam por sua religião. Mas isso não é conforme a ciência. E veja o que acontece no versículo 3. O que acontece com eles? Diz: porque ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é quem? O fim da lei é quem? Isso significa que Cristo veio para acabar com o quê? A lei. E assim, Cristo pôs fim à lei. Mas eles a ignoraram. Eles disseram: não, os 10 mandamentos de Moisés são o nosso guia. Cristo disse: eu pus um fim nisso. Veja, há grupos hoje que se autodenominam adventistas do 7º dia. Eles guardam o sábado. Bem, ao pôr um fim à lei, tudo isso foi cancelado. Mas eles ainda guardam o sábado. E eles nem mesmo são judeus, são gentios judaizados. Ou seja, um judeu está fazendo isso errado. Um gentio, pior, porque ele não deveria fazer isso. Então, o que acontece? O fim da lei é Cristo, mas não para eles. Eles disseram: Moisés ainda está de pé. Vamos ignorar a justiça de Deus. Vamos estabelecer a nossa própria. É aí que está o problema. E então, quando eles ignoram o fim da lei, o que estão dizendo é: não acreditamos que Cristo seja o Filho de Deus, nem que Ele seja Deus. E não acreditamos que esse homem que morreu na cruz fez algo por nós. Continuamos com nossa religião.
continuaremos a guardar o sábado. Observe que esse prédio era deles. Essa era uma sinagoga judaica. Eu tive que remover quantas coisas daqui porque isso parecia um tabernáculo judaico. Porque eles, os que estavam aqui, percebam que essa doutrina, 2000 anos depois, ainda permanece e eles têm muito dinheiro. Eles ignoraram a justiça de Deus. Estabeleceram sua própria justiça e ainda estão praticando o judaísmo. Agora, uma pergunta. Por que o judaísmo é a doutrina fundamental do filho da perdição? Daqueles que vão perecer. Por quê? Porque é a mais parecida a Deus. Você não vê essa doutrina? O judaísmo tem toda a Escritura. 39 livros da Escritura falam sobre isso. E então, tem 5 livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os primeiros 5 livros da lei, conhecidos como Pentateuco. Depois vem 12 livros de história como 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas, Reis, Josué. Todos esses livros, 12 livros de história. Depois vem os famosos livros poéticos, onde estão os escritos até mesmo de Salomão, o homem mais sábio da terra. Depois vem 5 profetas maiores. E depois 12 profetas menores, tudo isso é judaísmo. Então, Deus aparece na pessoa de Jesus Cristo para pôr um fim a esse pacto. E ele passa 33 anos de sua vida aqui na terra para pôr fim a esse pacto. Mas os judeus disseram: não, nós estabelecemos nossa própria justiça. Para nós, o cristianismo não nos importa nada. Isso é blasfêmia. E vamos continuar com o nosso judaísmo. É por isso que Hitler matou 6 milhões de judeus. E nenhum anjo de Deus apareceu para ajudá-los. Eles não se envolveram nisso. É por isso que Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. E teve razão. Você não vê que uma igreja que não tem a ciência de Deus te torna idiota e te deixa irritado? Te causa danos, te mata, te destrói. Uma igreja sem ciência é a culpada da corrupção política de seu povo. Porque eles se misturam com o catolicismo e o catolicismo é uma cópia ruim do judaísmo. Uma cópia. É por isso que todos os reis da terra fornicam com Roma e buscam o conselho do papado. Por quê? Porque o papado é uma cópia mal feita do que é o judaísmo. Se você assistir a uma missa e vir o sacerdote com o incenso, e você vê que na Semana Santa eles usam um véu e fazem. O véu é para dar símbolo do lugar santíssimo que, assim como este aqui, este era assim. Quando eu vim para cá, havia coisas espetaculares, coisas reais do que é o judaísmo. Mas isso ignora a justiça de Deus. Essa é a maior ofensa a Deus. Você e eu temos de ser zelosos pela verdade. Temos que ser zelosos. Porque os judeus... Vamos ler bem aí em Romanos, capítulo 11, versículo 28, para que você saiba o que um judeu é para um gentio. Romanos 11, 28. Romanos 11, versículo 28. Abba Pai? Sim? Veja o que diz. Paulo diz: assim que quanto ao evangelho, eles são inimigos, por causa de vós. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Pastor, você está dizendo que os judeus são nossos inimigos? Não, eles não são nossos inimigos, é a religião deles. Eu tenho amigos judeus. Você tem vizinhos judeus, e há muitos judeus em Miami. E talvez seu chefe seja judeu. Talvez o dono da fábrica onde você trabalha seja judeu, e talvez a empresa onde você trabalha seja judia. Mas quando você fala de religião, eles são seus inimigos se você tocar no assunto.
Estou te explicando isso para que você não faça de um judeu um inimigo e não os maltrate, porque, no que diz respeito à eleição de Deus, eles são amados por causa dos pais. Deus ama os judeus. Deus ama as pessoas equivocadas. Deus ama as pessoas que estão em erro. Ele as ama esperando que elas se consertem. Quantos estão me entendendo? Estou falando na internet para milhões de pessoas. Ou seja, todos que me dão clique estão me ouvindo em todo o mundo. E isso significa que quando você serve a Deus, você necessita de uma ciência correta. Porque até mesmo esse povo que Deus amou tanto, que Ele usou Moisés para fazer alguns milagres, abriu o Mar Vermelho, atravessaram 2 milhões de pessoas por aí. Ele fez milagres entre eles. Bem, aquele filme dos 10 Mandamentos, quando eu era um jovenzinho, não é que estou velho, mas quando eu era mais jovenzinho. Bem, esse filme, como era interessante. Quantos viram esse filme, Os 10 Mandamentos? Ei, foi impactante, não foi? Isso. Não sei, mas Deus fez maravilhas com eles. Mas isso é o judaísmo. Na verdade, eu vi esse filme e ele me judaizou sem nem mesmo eu perceber. Você não vê que todas as pessoas estão enfeitiçadas por todos esses milagres? Isso enfeitiça. Por isso que eu não recomendo que você mande seus filhos para a escola dominical, porque serão enfeitiçados por histórias judaizantes. Isso é perigoso. Você pensa e diz, não há problema. É bom que eles vão para lá antes de irem brincar com patins. Eu prefiro que eles coloquem os patins do que irem para lá. Sim, mas eles querem ir à praia com os vizinhos. Eu prefiro que eles vão para a praia e não para a igreja. Digo a igreja se fosse igreja, mas uma religião que não tem a ciência correta não é igreja. Por isso que lá em... Não sei se você tem as escrituras, mas então você depois procura, porque eu nem quero vê-las. Eu posso vê-las porque tenho as escrituras aqui, mas hoje estou cheio de zelo pela verdade e nem quero lê-las. Vou mencionar isso. Em Isaías, capítulo 1, o profeta diz, vejam, estou farto até aqui, estou farto de suas assembleias, de seus jejuns, de suas vigílias. Olhe, quando você levantar as mãos para mim, não vou escutar nada. Sabe por quê? Porque a pessoa tem zelo por Deus. Conheço grupos aqui em Miami que fazem retiros de oração. Quantos já ouviram falar de retiros de oração? E eles dizem, sexta-feira vou dormir cedo porque amanhã na minha igreja tem jejum. Eles têm oração. Domingo haverá uma reconciliação matrimonial e vamos lá na frente e o pastor vai orar por nós. Ei, e isso parece um zelo. E talvez nós que pertencemos ao Crescendo em Graça, estamos jogando em um parque com bolas, ou estamos na praia, ou estamos lavando o carro. E eles com esse zelo dizem, parece mentira que é hora de buscar a Deus. E a gente lavando o carro, fazemos menos danos do que eles que estão levantando as mãos. Deus não escuta essa oração porque o zelo sem ciência não funciona. Veja, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, quando intercedia pelos pecados do povo, ele vestia uma roupa muito especial, especialmente a roupa de baixo. Vamos falar em espanhol, as roupas de baixo, e tudo isso eram de seda pura e fina. Você sabe por quê? Porque quando ele ia à presença do Senhor, se ele suasse, era um símbolo de obras e ele caía morto. E essa é a sombra. Mas agora, nesse pacto, o suor representa quando você quer ganhar o favor de Deus por sua própria justiça, sem se sujeitar ao evangelho revelado por Paulo nas 14 epístolas. Servir a Deus é melhor aprender como fazer, porque senão não funciona para você. Pois se você sabe, hello?
Pois você sabe que as pessoas passam o tempo com a virgem tal, com o eremita da caridade, com o padroeiro da cidade, e trabalham duro porque está ficando tarde, fazem procissões e dizem: Senhor, cuide de nós. E você acredita que Deus cuida deles? Deus diz: continue com essa virgenzinha, vou lhe enviar um dilúvio que você não conseguirá suportar. Você não vê que isso é uma ofensa a Deus? Continuem com o padroeirozinho e com as oraçõezinhas. Continuem com isso e eu enviarei um grande furacão em breve, especialmente para os países pobres, para que eles sofram, porque Deus é um Deus zeloso. E o pior é que o que mais fere a Deus é a idolatria. Diz que isso a ele causa ira e você não quer ver Deus irritado. Sabe por quê? Porque quando Deus se irrita, sabe o que ele faz? Ele manda todos os anjos descansarem, tirem férias esta semana e não ajudem ninguém na terra. Imagine, a Bíblia diz que temos anjos designados para nós. Eu tenho um anjo designado em minha vida. Para me ajudar em todas as minhas situações, tenho um anjo, o meu. E você tem um também. E eu tenho que entender bem o Evangelho, para que esse anjo fique feliz comigo. Porque eu sofri muito na igreja. Não sofri por causa do vício em drogas. Lá, o que eu fazia era me divertir com meus amigos, nas bebidas, nas festas. A carne, eu me divertia. Eu procurei problemas, mas eu desfrutava. O problema veio depois que me converti. Quando entrei na igreja, foi quando os problemas começaram. Porque lá estava eu. Você sabe, lidando com seres humanos. Hipocrisia, este apontando para aquele ali, aquele lá. Veja, eu não vou mais à igreja. Há outros que dizem: não quero mais saber de igreja. Não fale mais comigo sobre a igreja. Estou cansado disso. Houve uma divisão na igreja. Eles dizem que isso, dizem que aquilo, e chega um momento em que você não quer mais saber sobre a igreja, porque uma chamada igreja sem a ciência correta não serve. Ah não, pastor, apóstolo, todos os caminhos levam a Deus. Pergunte aos judeus se conduzem a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Há apenas um caminho. E esse caminho você precisa encontrar. E esse caminho é Jesus Cristo e o Evangelho da Graça. Sem isso, Deus não caminha. Veja o problema de servir a Deus sem ciência. Vamos ao livro. Gálatas aos Galacianos, capítulo 2, diz assim: e reconhecendo a graça que me foi dada. Ou seja, Paulo foi até os 3 grandes pilares, que se chamavam Jacó, Cefas. Jacó é Tiago, Cefas é Pedro e João. Os 3 discípulos que eram o quê? Que eram considerados como o quê? E o que aconteceu? Eles reconheceram. Ouçam isso. João, Tiago, isto é, Jacó, o irmão de Jesus na carne. Cefas, que é Pedro. E João eram os pilares antes de revelarem a graça a Paulo. Eles não conheciam a graça. Porque o versículo anterior, abençoado, diz que a Pedro foi dado o quê? O evangelho de quê? O que diz o versículo 7? Mas pelo contrário, como vistes que me foi confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro, o evangelho de quê? Circuncisão é judaísmo. Abençoado. Estamos entendendo? Circuncisão, diga circuncisão. Vem de circuncidar. Vem de Moisés. É um rito. Portanto, Pedro tinha um evangelho da lei. Da circuncisão do judaísmo. Mas agora Paulo chega e consegue separar isso e nos diz que esses 3 pilares eles reconheceram. Reconheceram a Paulo. E vejam o que diz o versículo 9. Diz assim: e reconhecendo a graça, diga, a graça, a qual me foi dada,
Tiago, Cefas e João, que eram considerados pilares, deram a mim e a Barnabé a mão direita em sinal de quê? De comunhão, para que fôssemos para quem? E eles para quem? Paulo e Barnabé para quem? Para os gentios, e eles para quem? Aos judeus, a circuncisão, abençoado. Então, o que houve aqui? Uma separação. De quê? Veja, aqui estão duas coisas. Pedro, olhe para essa autoridade. Paulo não, porque Paulo chegou de última hora. Paulo estava recém-chegado aqui, começando. Imagine, e então Paulo, que era perfeito na circuncisão, agora está com Barnabé, pregando outra coisa na graça. E então, bem, a ideia foi essa. Vejam, nós reconhecemos que o judaísmo não deve ser pregado aos gentios. Hello, estamos de acordo? Sim? Ok. Pois bem, então entendemos isso. Vamos com os judeus. Continuamos com nossas coisas, mesmo que o fim da lei é Cristo. Hello. O fim da lei é Cristo. Mas Pedro, João e Tiago continuaram com seus ensinamentos. Porque a quem foi dada a graça não foi a Pedro, nem a João, nem a Tiago, foi a Paulo. E Paulo tinha um discípulo chamado Barnabé. E assim eles fizeram uma reunião. E há reuniões que são realizadas hipocritamente. Há reuniões que são feitas e são cumpridas, não é mesmo? Você já teve uma reunião em um determinado lugar onde eles concordaram em algo e depois não foi cumprido? Bem, veja o que aconteceu aqui, no versículo 9. Diz que eles lhe deram um sinal de comunhão para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem aonde? Agora veja o que acontece no versículo 13. Veja o que aconteceu com o amiguinho de Paulo. E os outros judeus também tomaram parte na sua pretensão, de sorte que até Barnabé, amigo de Paulo, também foi arrastado para a hipocrisia deles. Ei, abençoado, você entende o que estou falando? Você pensa como eu penso? Ou será que eu tenho uma coisa na cabeça que me faz pensar assim e você não consegue pensar assim? Você sabe o que estou vendo aqui? Que eles tiveram uma reunião e disseram: ei, vocês têm que levar em conta que um judeu não se dá bem conosco no que diz respeito à religião. Vocês precisam entender isso. De fato, eles nos chamaram de cães gentios. Não é verdade? Sim. E eles nos aceitaram com a condição de que nos fizessem proselitismo, onde você tem que ser um prosélito. E pode chegar. Você pode chegar até a varanda, mas na sala não entra. Você fica do lado de fora. Ou seja, você faz parte da família, mas não entra na sala, fica na varanda. Era assim que eles aceitavam um gentio. Mas aqui, como Paulo está falando, um homem de tremenda autoridade. Paulo foi até as colunas. E para onde Paulo foi? Tudo tem um contexto abençoado. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Aí mesmo, veja o versículo 1, o que ele diz. Então, 14 anos depois, eu subi de novo para onde? Para Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Então, onde foi a reunião? Em Jerusalém. E o que aconteceu? Paulo convenceu os 3 pilares a quê? A deixá-lo ir aonde? Para nós, os gentios. Mas já no versículo 13, eles convenceram o amiguinho de Paulo e o arrastaram. Hello! Você está vendo aí? Você está vendo? Porque o que eu quero que veja é: abençoado, minha ideia é que você tenha zelo. Diga, zelo conforme a ciência. Porque se eu conseguir que você seja zeloso, então eu me multiplico. Porque assim você poderá pregar o que eu prego. E o que eu prego é bom, pois é o zelo que agrada a papai. E isso vai te ajudar. Te ajudará. Ah, ouçam isso e o filho da perdição não poderá te enganar. Porque eu te livro com esse ensinamento. Eu os liberto de quando alguém diga: olha, você tem que jejuar. Tem que fazer isso.
tem que fazer aquilo. Na sexta-feira não coma carne. O dia de Pentecostes é no próximo sábado. A Semana Santa está chegando. Semana o quê? A Semana Santa em que você não pode martelar nem fazer nada. Não, veja, deixe todas essas histórias. Eu saí disso abençoado. Para mim, todos os dias são santos. Eu guardo o ano inteiro. Está vendo? E aí você não precisa dar ouvidos aos parapsicólogos. Se você é do signo de Libra, Touro, todo esse lixo religioso, você é um abençoado e seu signo é graça e apostolado. Veja, esses são seus signos, graça e apostolado. Porque se você se deixar levar por isso, vai se machucar. Não quero que você se machuque. Eu quero que você caminhe em vitória, que caminhe com uma mente limpa e clara, conforme a ciência de Deus e não de acordo com a ciência dos judeus, nem do homem, nem dos parapsicólogos, que isso não vai te ajudar. Você não vê que isso não tem base bíblica? O que estamos falando tem uma base bíblica. Então, o que está acontecendo? Que no versículo 13, bem, veja, terminando a reunião, acabando a reunião, já no versículo 11, veja o capítulo 2, versículo 11, leia. Mas quando Pedro chegou a Antioquia, resisti cara a cara, porque era de condenar. Em outras palavras, 2 meses de reunião se passaram. E Paulo disse, veja, você é um hipócrita, Pedro. Veja, Pedro. Além disso, parece que você nem mesmo é salvo. Para mim, você é um filho da perdição, porque é repreensível, está de condenar. Você não vê que o filho da perdição, os que prejudicam o mundo. Não estamos falando de 2 ou 3 igrejinhas, irmão. Estamos falando do mundo. O terrorismo agora tem a ver com essas coisinhas de que estamos falando. Vamos começar por aí, porque Hagar é o Monte Sinai na Arábia. Hello, árabe. Ata, aqueles das torres gêmeas, veja. Hagar. Esses são os filhos da perdição. São família de Hagar essas crianças, sabe? Porque Hagar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém. O quê? Pois está. Junto com seus filhos está em quê? Mas na Jerusalém acima, símbolo. Porque há apenas uma Jerusalém, não que haja 2. Se houver uma acima, será aqui em Miami. Mas a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós, é o quê? Ela é livre. Mas a atual, como está? Em escravidão. Aí não precisa ir a nada. E esses grupos evangélicos que gastam seu tempo fazendo excursões para lá, cobrando $1.500 para você ir lá para se abençoar e ser batizado. Essas coisas têm que ser ditas porque elas fazem parte da doutrina do filho da perdição. O judaísmo, veja bem, o batismo na água faz parte da doutrina do filho da perdição. Ser batizado em água. Ah, pastor, o batismo, se foi isso que salvou meu filho de não morrer e fosse para onde? Para o limbo? Isso é judaísmo, são lavamentos. Essas são festas judaicas, essa é a Santa Ceia de pãozinho e vinhozinho. Essas são festas judaicas, essas são Páscoas judaicas, esses são símbolos. E as igrejas evangélicas estão cheias de tudo isso. Isso de lavar os pés. Agora, há uma coisa aqui que está rolando no norte da Flórida sobre lavar os pés. Então todo mundo está passando por isso. Se quiser ser humilde, deixe-me lavar seus pés. Imagine eu lavando seus pés e você chega com os pés. Às vezes você vem do trabalho sem tomar banho. Para mostrar humildade, a humildade não é demonstrada lavando os pés de ninguém. Isso não é humildade. Tudo o que existe, tudo o que é judaísmo, tudo o que é doutrina do filho da perdição, toda essa coisa de ser ungido com óleo. Quando o sacerdote começa com uma coisinha dessas, com o óleo, tudo isso é doutrina do filho da perdição, irmão. Pastor, e você se atreve a falar assim mesmo estando errado? Como posso estar errado se estou lendo o Evangelho para você? Isso está bem aqui. Isso é claro. E aqueles que me conhecem há anos sabem do que estou falando.
Falo dessa maneira por causa da internet. Observem, vamos dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 11. Porque esses são falsos apóstolos, falando de Pedro, João e Tiago. O contexto, irmão, não estou tirando aqui palavras do contexto para criar um pretexto. Estou falando com o texto. Diz, porque eles são falsos. Você sabe por que eles são falsos apóstolos? Os 11 apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos dias da carne? Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, isso expirou. Esses apóstolos deixaram de ser apóstolos. Eles não deveriam mais pregar. Ou seja, até aí eles eram apóstolos até que Cristo morresse na cruz. Ao pôr fim à lei, os 11 ficaram sem trabalho. Eles fecharam a fábrica da circuncisão. Mas em vez disso, entraram em greve e mataram Paulo. E eles continuaram com a fábrica da circuncisão e foram para Roma. E de Roma foram para a Espanha e afetaram a todos os gentios. Esse é o mistério da iniquidade. Foi isso que aconteceu. E nós fomos enganados pelos católicos, os evangélicos, todos os protestantes, os mórmons, as testemunhas de Jeová, todos eles nos enganaram com a circuncisão. Veja, se cheira a lei, saia daí. Se estiver cheirando a proibições e rudimentos doutrinários, não entre lá, porque mais cedo ou mais tarde você vai levar um arranhão. Se alimente da graça, o evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Você é um abençoado e o teu signo é graça e apostolado. Veja, esses são teus signos, graça e apostolado.